Sou Marcos Costa de Freitas, sou formado em Artes Visuais e Comunicação Visual pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente coordeno os cursos de Design Gráfico e Produção Multimídia da Faculdade Senac e, além disso, sou professor e atuo em algumas disciplinas desses cursos. Eu já trabalhei na Universidade Federal como professor e na PUC. Então, o ensino privado no Brasil provocou uma mudança estatística. A quantidade de pessoas no ensino superior aumentou exponencialmente com a entrada das instituições privadas. No entanto, ainda carece de uma preocupação com qualidade, e a qualidade depende de pesquisa científica, porque há muita resistência e investimento nesse setor por parte das IES privadas. As mantenedoras das instituições privadas têm um foco muito voltado nas questões mercantilistas do ensino ainda. Eles não perceberam que investimento em pesquisa pode dar retorno, pode consolidar a imagem, pode consolidar a legitimidade de uma instituição de ensino superior. Então, acho que a mentalidade das IES, que são novas, que estão muito pouco no mercado, é um dos fatores. Outro fator, nem sempre os estudantes também estão com predisposição de aprofundar nos cursos, ou tem essa expectativa. O estudante, ele aceita o curso raso, o curso superficial, ele aceita a comodidade como algo que é benéfico para ele naquele momento, sem considerar que isso vai afetar a qualidade da sua formação e do seu trabalho. Então, tem vários fatores que afetam a qualidade do ensino privado no Brasil hoje. Os demais programas de financiamento do governo foram muito importantes para se estabelecer o ensino privado no Brasil, que aumentou consideravelmente as possibilidades para os estudantes que não conseguiam vagas nas federais. No entanto, na medida em que essas instituições de ensino privado perdem o foco da qualidade de ensino, esse financiamento está sendo investido de uma forma negativa, assim. Esse recurso público acaba passando pelo estudante e vai terminar na mão de uma pessoa que está explorando de uma forma mercantilista o ensino superior. E há muitas instituições que vendem diplomas. Você vê muitos cursos aí que instalam 100 alunos, que transforma o curso em uma carga horária mínima. Então, esses cursos mercantilistas estão vendendo diplomas. Se o governo não encontrar um critério para exigir qualidade desses cursos, está investindo esse dinheiro, está transferindo esse dinheiro para um grupo de mercantilistas, especuladores do ensino superior, que é negativo. A meu ver, as instituições de ensino privado precisam valorizar a atividade fim. A atividade fim é ensino. Você tem uma instituição cuja razão de ser produzir ensino, produzir conhecimento. Para valorizar o ensino, você tem que dar ao professor uma carreira sólida. Os professores da rede privada hoje, eles têm uma carreira muito complicada, uma carreira que oscila os salários segundo a oscilação do número de estudantes em sala. O professor absorve muitos problemas das instituições privadas e, por consequência, sua carreira não é consistente e, por consequência, você não consegue amadurecer os cursos, você não consegue dar legitimidade ao trabalho da atividade fim. Então, esse é um ponto que eu considero muito importante. Outro ponto importante tem a ver com a qualidade do aluno que chega no ensino superior privado. O país precisa melhorar muito o ensino médio e fundamental. Esse estudante precisa chegar aqui com um pouco mais de base. Mas essa é uma outra questão em que está relacionado à nota de corte do vestibular, que infelizmente nas instituições privadas é muito afetada pela necessidade que eles têm de instalar turmas, de receber o maior número possível de alunos. Então, às vezes a gente recebe uma turma com uma nota de corte muito baixa, significa que o aluno tem problemas elementares, mas para a instituição privada há interesse da entrada desse aluno e aí isso vira um problema. Então, a qualidade do exame de vestibular, a qualidade da carreira do professor são fatores intervenientes, né? Eu acho que a universidade deveria se aproximar do mercado de trabalho, mas aproximar para transformar o mercado de trabalho. Quando a universidade aproxima do mercado de trabalho, se adaptando aos vícios profissionais, aos erros, os mal-entendidos que estão estabelecidos no mercado de trabalho, aí a gente comete um erro grave. Então, eu entendo que o ensino superior tem sim aproximar do mercado de trabalho, no entanto, com a atitude de transformar para melhor esse mercado de trabalho, de levar conhecimento e transformação. Não no sentido passivo de eu vou me adaptar às demandas e às características de um mercado de trabalho, que às vezes, ou na maioria das vezes, está muito viciado, com muitos erros, com muitos vacilos, com muitos mal-entendidos. Então, essa é a minha percepção da relação universidade, faculdade e mercado de trabalho. E é imprescindível que um curso superior tenha bem desenvolvido a dimensão extensão. A extensão é essa parte do ensino que conecta aquilo que você está aprendendo com as coisas que você vai fazer na vida prática, ou seja, faz uma conexão direta entre instituição de ensino e sociedade. Isso é muito importante. Aparentemente, o mercado de trabalho, as indústrias, têm pouca presença ou vislumbra pouca relevância do ensino superior. Ainda está aquela percepção de que
Formar-se é problema do profissional. Quando esse profissional estiver formado, eu vou empregá-lo e vou explorar o que ele aprendeu, o que ele desenvolveu. Infelizmente, a gente precisa melhorar essa equação. As empresas devem ter na faculdade, perceber que a faculdade pode ser um grande parceiro para a evolução de processos, para pesquisa científica, para a aplicação de novas abordagens tecnológicas nos seus ambientes de trabalho. Então, eu acho que a relação tinha que ser repensada. Eu acho que deveria haver uma transformação na percepção do que é o ensino superior. O ensino superior não pode trabalhar com conhecimento congelado no tempo, ou seja, o professor não pode simplesmente trabalhar com conhecimento estabelecido daquilo que está nas pesquisas e nos livros. Ele tem que assumir uma postura de pesquisador, ou seja, o conhecimento é dinâmico, é reconstruído. O professor precisa pesquisar, precisa publicar regularmente, e com isso ele afeta totalmente o ambiente de ensino. No entanto, para se chegar a essa realidade, o professor precisa de remuneração para exercer a atividade de pesquisa, que a atividade de pesquisa não é lazer, não é festa. Infelizmente, as instituições, com exceção das instituições públicas, não perceberam ainda a importância da pesquisa para a transformação da educação em nível superior. A educação em nível superior é dinâmica, a educação trabalha com conhecimentos e competências que transformam o tempo todo. Enquanto as instituições não perceberem que a pesquisa é que produz essa transformação e que torna o trabalho do professor e a atividade fim mais consistente, a gente vai continuar com esses problemas aí de ter uma faculdade que mais transfere conhecimento do que produz. Isso é um problema. O professor do ensino superior da rede pública tem uma carreira bastante consistente, tem uma carreira bastante segura, e às vezes eles até deslocam para um conformismo que é negativo. O professor doutor tem uma carga horária enorme e a carga horária de sala é mínima, ele acaba se isolando do contato com o estudante, o que é negativo. No ensino privado, o que ocorre é que o professor tem uma sobrecarga absurda para compor um salário razoável e digno, ele tem que trabalhar em 2 ou 3 instituições, ele vai fazer de 40 a 60 horas de trabalho por semana, isso para ter um salário razoável, porque ele é o único preocupado com o seu salário. As instituições não conseguiram perceber a relação entre remuneração e qualidade de ensino. Então, para isso, a qualidade de ensino cai drasticamente. Você lida com um professor que tem pouco tempo de planejamento, tem pouco tempo de revisão de processos e não consegue fazer pesquisa num contexto em que você leciona 40 horas por semana, 60 horas quando você trabalha em 2 ou 3 instituições. Então, eu vejo o professor do ensino privado como um profissional que está muito exposto às adversidades sociais, aos problemas econômicos, ele absorve todos os problemas econômicos que surgem, ele é o primeiro a ser demitido, ele é o primeiro a perder o emprego quando você não tem um número razoável de alunos. Então essa condição é negativa. E por consequência, aquele professor que tem um pouco mais de trânsito, um pouco mais de experiência, ele naturalmente começa a migrar para o ensino público, e aí a instituição privada fica com professores mais em começo de carreira ou professores que se adaptaram e toparam a trabalhar nesse ambiente que é tão complicado e tão nocivo para você construir uma carreira profissional. Então você tem no ensino superior privado muitos professores em começo de carreira, tem uma rotação muito grande que é negativo para a consolidação de uma instituição de ensino, e tem esse problema de uma profissão que é muito exposta às adversidades. É a única profissão que absorve oscilação de demanda que eu sei no país, a profissão, digo, emprego. Então, se há oscilação de demanda, se houve queda do número de alunos, a faculdade pode cancelar uma turma e, por consequência, cancelar o salário daquele professor. Isso ocorre na categoria aurista das faculdades privadas. Então, esse é um problema grave. E, o que ocorre é que você acaba criando um ambiente em que os professores que topam tudo, ou seja, o professor de começo de carreira, acabam sendo a maioria depois de um tempo. Os professores têm mais condição de fazer escolha, que têm outras profissões, acabam colocando a profissão em segundo plano, ou migram a profissão de professor em segundo plano, ou migram para as instituições públicas, onde a carreira é mais estável. Então, esse é um problema grave. Agora, há professores muito competentes atuando também no ensino privado, porque por ser mais dinâmico, por permitir mais movimentação e ser uma carreira menos burocrática, menos longa de se construir do que na faculdade pública, você encontra professores de muita qualidade também na rede privada. Você encontra esses professores que geralmente atuam como dividem a vida profissional entre a prática profissional em um outro emprego e a docência. O estudante que fez o ensino fundamental, o ensino médio mais modesto, não pôde se dedicar muito, chegou à faculdade com problemas, a atitude que ele deve ter é de perceber quais são os problemas dele e saber diferenciar problemas dele de problemas da faculdade, e ele deve investir muitos esforços para cobrir essas lacunas.
Então, os problemas que mais ocorrem são dificuldade de leitura e interpretação de textos. Ora, tem cursos para isso, tem bibliografias para isso. Se o estudante dedicar tempo e esforço, ele cobre essas questões rapidamente, ele consegue se recuperar. Problemas com raciocínio lógico, pensamento crítico, da mesma forma. E na medida do possível, na medida em que o estudante percebe que esse problema é genérico na sala, ele deve solicitar instituições de ensino que promovam esse nivelamento, porque é parte das regras da educação do ensino superior que se produzam nivelamentos. O ensino superior no Brasil, ele é concedido, ele é uma concessão do governo federal. Então, ele não é necessariamente uma propriedade. O governo autoriza uma instituição de ensino a explorar determinado segmento de educação, se essa instituição cumprir todos os requisitos normativos que estão estabelecidos nas regras. E entre esses requisitos está a necessidade de nivelamento, a regra do nivelamento, se houver necessidade. Então, para qualquer ensino, para qualquer estudante de nível superior, eu recomendo que a atitude ideal é aquela atitude em que você aproveite integralmente o momento de sala de aula em que você está aprendendo, que você tenha um controle do seu desempenho pessoal e que você seja muito eficiente para localizar onde estão as fragilidades e tentar resolvê-las o mais rápido possível. Hoje é relativamente fácil de você conseguir cursos, estudar online, comprar livros e exigir da instituição de ensino que apresente também programas de nivelamento. Muito obrigado a vocês. Parabéns.